Shalom, shalom, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, né? No horário que você for assistir esse vídeo. Estou aqui com minha esposa Djalma. Shalom. Nós temos estudado bastante, né? E temos passado por uma trajetória muito longa na nossa caminhada de fé. Já nos conhecemos e começamos a trilhar um caminho de fé desde 1989 e ela 1990. E de 5 anos para cá temos realmente sido despertados a perceber que muitas coisas que foram nos passadas foram ensinadas de uma forma distorcida. Nós não culpamos as pessoas que nos ensinaram, porque foi aquilo que eles também aprenderam, né? Receberam de alguém. E eu sempre uso essa frase, né? Que quem aprende errado nunca vai ensinar certo. Se a gente aprendeu errado, vai ensinar errado, a menos que a gente comece a ser despertado para começar a corrigir, né? Esses pontos de fé que são importantes para a nossa caminhada. Todo mundo tem que começar de um ponto de partida, e às vezes esse ponto de partida não é perfeito, né? Então ela vai se aperfeiçoando de acordo com o caminhar. Até o próprio Abraão, né? Abraão, ele foi sendo aperfeiçoado na sua caminhada. Ele foi chamado pelo Criador desde cedo para sair da terra dele, e no entanto ele só foi fazer o sinal da circuncisão e da aliança com 90 anos. Então você vê que foi uma longa caminhada. Quando ele já tinha a promessa de ser uma grande nação, ele foi parar no Egito com Sara, sua esposa, e lá ele acabou mentindo, né? Uma meia mentira, né? Dizendo que Sara era sua irmã, né? Então ele acabou ali. Então quando ele saiu dali, né? Que o Criador ainda interferiu, né? Não permitindo que Sara fosse ali tomada pelo faraó, né? Como esposa, né? Então houve um castigo, né? Isso a gente pode ver lá no livro de Barashit, né? Primeiro livro, que é chamado de Gênesis, essa história. Mas a gente vê que quando ele sai dali do Egito, depois desse episódio, o Criador chama ele e diz: eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Esse chamado não é um chamado qualquer, não, é um chamado sério, né? Para a sua vida. Então ele começa ali a perceber. Então a gente também vai no decorrer da nossa caminhada, passamos por algumas denominações, né? A Assembleia de Deus foi o nosso pontapé inicial, passamos ali por cerca de 13 anos. Depois nós fomos para uma igreja batista, passamos cerca de 5 anos. Sim. Eu pude fazer um seminário teológico que não concluí, porque comecei a perceber que tinha alguns ensinos mais voltados à mitologia grega, né? Eu digo, poxa, eu estou estudando a Bíblia, a história do povo hebreu, do povo judeu, né? Que Cristo nasceu ali, o povo, né, de Israel, e parece que eu estou aprendendo mais coisa dos gregos, né? E então eu comecei a filosofia, né? Aquelas hermenêutica, né, que vem do deus Hermes. Aí eu disse, não, tem alguma coisa errada, e eu comecei a ficar intrigado com isso e comecei a pesquisar. E como a gente sabe que a internet expandiu muito, né, de 20 anos para cá, foi dando abertura para as pessoas fazerem pesquisa, e mais pessoas foram compartilhando aquilo que elas iam aprendendo. E o resultado foi esse, né? Nós depois saímos da igreja batista, constituímos uma igreja, né, chamada Comunidade de Cristo, em Salvador. Trabalhamos durante 13 anos também ali, pastoreando, né? Fizemos um trabalho que, dentro daquilo que nós aprendemos, muito bom, né? Fizemos um bom uso dos recursos que tinha, nunca usamos para fins próprios, né? Nós usávamos realmente para ajudar as pessoas. Não tínhamos salário, né? Apesar do estatuto que a gente constituiu, porque é exigido, né, pela legislação do país, que tinha que ter um registro para poder ter o espaço, por ser um lugar público, mas que abrangia pessoas, famílias, e tinha as responsabilidades. Então tinha ali, claro, um registro para ter um alvará de funcionamento, né? Tinha toda uma exigência da prefeitura de extintor, área de segurança, estacionamento seguro. Tinha uma série de burocracias que a gente teve que ir, né, no entendimento que a gente tinha a seguir. Só que depois de um certo tempo, em 2017, nós começamos a perceber alguns temas que foi apresentados, né, como terra plana, né, e essa questão de uso errado do dinheiro, né, na igreja. Então essas coisas começaram a mexer um pouco com a gente começou a estudar um pouco mais e nos aprofundar. E hoje nós não vamos tratar de todos, nem vamos citar aqui a maioria, mas vamos falar sobre um assunto que vem muito polêmico, que é uma das bases que o cristianismo, né, no modo geral, usa
e que as pessoas vivem acreditando que é dessa forma que vai ser. Mas quando a gente vai para a Escritura, a gente não acha nenhum respaldo correto sobre esses eventos, que é um evento chamado arrebatamento. Quem é que nunca ouviu falar em arrebatamento, né? E que o povo vai ser levado para o céu, né? Que vai chegar o dia em que a trombeta vai soar, tocar, né, no céu, e aí os crentes que já morreram, fiéis, né, vão ressuscitar dos mortos, e que os que estão vivos serão arrebatados para encontrar com Cristo nas nuvens de lá e para o céu, né? E morar lá, né? Você sabe que se fosse verdade, era até bom. Se fosse verdade, seria bom. Se fosse realmente verdade, era coisa boa. Porque muitas pessoas argumentam até que, poxa, mas a terra não presta mais, a terra está contaminada, está destruída, essa terra já era. Quer dizer, desde quando o Criador fez algo para perder, para o diabo, como as pessoas costumam falar, né? Que o diabo tomou a terra e quer dizer que o Criador perdeu, então? Porque se ele criou tudo, o céu, a terra, o mar, né, as estrelas, criou tudo, e agora o diabo entrou nesse cenário e contaminou as pessoas de maneira que o Criador perdeu, quer dizer, ele perdeu. Aonde foi que o Criador perdeu batalha? Não é isso que a Escritura diz, que ele nunca perdeu batalha. E as pessoas usam a desculpa de que essa terra não tem mais jeito, quer dizer que o Criador não tem poder de restaurar ela, ele sendo dono. Se alguém invade você faz uma casa, aí você chega lá e depois vem algumas pessoas e começa a vandalizar, bagunçar a casa, quebrar a porta, pichar, né? Com aqueles spray. Aí você, não, esculhambaram muito minha casa, eu vou abandonar e vou embora. Quer dizer, você vai perder todo o seu investimento porque algumas pessoas começaram a bagunçar, ou você vai tomar uma providência para que essas pessoas desapareçam ali do seu caminho, para que aquelas pessoas realmente assim sejam punidas, né? Sejam responsabilizadas e afastadas dali. Com certeza você vai querer proteger, não vai perder, né? Imagine, a pessoa vai invadir, não, tá muita bagunça aqui, eu vou embora, e você perde tudo. É a mesma coisa que eu sempre digo, né? Você está na sala de aula com 30 alunos, e aí tem 3 alunos lá bagunçando, você diz aos 27, vambora para outra sala que esses 3 estão bagunçando, e aí sai da sala e deixa os 3 lá? Ou você expulsa os 3 para fora? Não seria um tipo uma covardia, não? A pessoa ter medo, se acovardar e preferir perder tudo, deixar tudo para quem não construiu nada, e que, bem pelo contrário, né? Quer destruir. Porque o nosso adversário, né? Ele, como diz a Escritura, ele veio para matar, roubar e destruir. Então... Mas será que é isso mesmo que está escrito? Que é o diabo? Eu acho que não é, não. É outro assunto, né? Não, ele lá não está falando do mercenário, né? É como as pessoas entendem, né? Porque, na verdade, quando esse texto de João... né? Mas esse texto de João, ele diz lá que o mercenário, né? O pastor das ovelhas é aquele que cuida, entra pela porta, mas o mercenário é o falso pastor. Sim. Ele é que veio matar, roubar e destruir. Ou seja, o falso pastor é o ladrão. O ladrão não é o diabo nesse texto. O ladrão é o falso pastor, é o falso, né, cuidador. Que em vez de cuidar e proteger, na verdade ele só faz querer tirar proveito das ovelhas, né? E sim, quando vem o perigo, diz que ele se manda, ele já manda. Quer dizer, o diabo é assim, ele se manda. O diabo não tem medo. Se ele é o mal, como é que o mal vai chegar e ele vai correr? Se ele já é o próprio mal. Né? O texto diz, né, que quando vem o ladrão, né, o lobo, ele foge. Quer dizer, mas o lobo não representa ali o mal? Como é que o diabo é o mal e o lobo é o mal e ele foge do lobo mal? Quer dizer, então tem uma coisa que está errada. Então esse texto, o ladrão ali, não é esse, né? Mas as pessoas entendem dessa forma. Entendem dessa forma. Que é o ladrão, né? É que vem roubar, e matar e destruir. Então realmente, agora, se tratando de, como você falou, covardia, poxa, então quer dizer que o Criador é covarde? Vai perder? Entregar tudo ao inimigo e preferir perder tudo. Perder tudo. Não. O que ele fez. Não é? Ninguém quer perder nada o que fez. Então a gente começou a pesquisar sobre essa palavra arrebatamento. E o texto principal que as pessoas falam sobre arrebatamento está em Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses 4, 17. Mas a gente vai ler o 16, 17 e 18 para poder a gente entender o que é que está escrito, como traduziram para a gente na Bíblia em português. Mas aí eu fiquei curioso e disse, poxa, será que a Bíblia hebraica original diz a mesma coisa? E aí eu descobri uma coisa interessante, mas a gente vai chegar lá. Conta pra gente. Então, né? O certo é que até no seminário teológico diz que não existe a palavra arrebatamento na Escritura. Só diz assim, seremos arrebatados, na tradução que colocaram pra gente, no modo geral, mas não existe a palavra arrebatado, ou ser arrebatado, né? Mas vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 18. Pois o próprio
Senhor, vou ler como está na Bíblia traduzida para a gente entender. Pois o próprio Senhor descerá do céu com um potente clamor, com um brado de arcanjo e com um toque de trombeta de Deus. E o Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que ainda estamos vivos, seremos arrebatados até ele nas nuvens, a fim de nos encontrarmos com o Senhor nos ares e ficarmos com ele para sempre. Portanto, confortem-se e encorajem-se mutuamente com essas palavras. Aí eu disse, mas se não tem arrebatamento, a palavra, né? Será que tem alguma coisa errada nesse texto? Eu comecei a pesquisar. Então, qual é as bases bíblicas de prometer que vai morar no céu? Será que existe? Tem um versículo que eu não anotei aqui no nosso rascunho, que é João 14. Crede em Deus, né, como está escrito na tradução. Crede também em mim. Isso palavras do Messias, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar. Ou seja, quando ele diz isso, eu vou completar a frase. E se eu for, voltarei para vós, né? E levarei para mim, para que onde eu esteja, estejais vós também, né? Se eu for, voltarei outra vez, né? E os levarei para estar comigo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Mais ou menos assim o versículo diz. Então as pessoas dizem, tá vendo, a gente vai. Tá vendo que ele diz que ele vai voltar, para que onde ele esteja, a gente esteja também, vai nos levar para ele. Mas ele diz o quê? Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito que eu vou para preparar, mas o lugar já está pronto. Mas em momento algum no texto ele diz, vocês vão morar lá. Mas ele diz, voltarei para vocês. Voltarei para vocês. Então quando ele diz isso, ele não está prometendo que vai levar ninguém para lá. Ele só está dizendo que tem as moradas. Quando a gente vê Apocalipse 21, João diz que viu a cidade santa, né? Viu o tabernáculo no céu, e diz que esse tabernáculo desceu. Aí diz que uma voz, quando ele viu a cidade santa descer, as moradas do Altíssimo estão descendo para a terra. Aí ele diz, agora o Criador, o Pai, vai morar com os homens. Por que a cidade santa que está preparada no céu vai descer para morar com os homens? E diz que ele viu a cidade descer como uma noiva enfeitada para o marido. Como? Não é que é a noiva. Como uma noiva. Uma noiva que é enfeitada para o marido, ela já foi usada? Não. Ela está pura, nunca foi mexida, nunca foi, né? Ninguém nunca chegou até ela, né? Então a cidade está preparada, mas está vazia. Ela desce vazia. Ou seja, vai passar a habitar no momento que ela desce. Então, a cidade santa está preparada, mas ela vai descer. Se o Criador diz que vai descer para morar com a gente, o que é que a gente vai fazer lá em cima? E o livro de Coríntios, 1 Coríntios, diz que aqueles que são da terra foram feitos para viver na terra. Os seres celestiais para viver no céu. Os corpos celestiais é um, os corpos humanos são outros, os corpos dos animais também têm uma característica, os corpos dos peixes estão outros, então cada um tem uma natureza. O peixe não pode viver fora d'água, porque a habitação apropriada do peixe é onde? Na água, seja na água doce ou na água salgada, né? A água para eles é como se fosse o fôlego de vida, né? O oxigênio da gente na terra seca, né? Então, o habitat da gente é em casa. Outros animais, tem animais que não podem ficar fora da floresta, porque ele não se adapta. Então, existe a apropriação, o Criador nos fez para ser o quê? Seres terrenos. Ele nos fez de onde? Do barro, do pó da terra. E nós fomos feitos dessa matéria que é tirada daqui mesmo, para viver aqui, né? Então, essa expressão de preparar lugar e que João viu a cidade descer já mostra isso. Aí outra passagem é o quê? Aquela passagem que está no livro de Lucas 24, 44, 53. A 53. Vamos ver o que diz lá. Lucas, né? Lucas 24. Lucas 24 está aqui. 44 até 53, né? Era quase a 6ª do dia. Deixa eu ver se aqui é Lucas 24. Aqui está no 23, é 24, 44. Aqui. Depois, Iauxa, a gente sabe que é o nome verdadeiro do Messias, né? Que o pessoal chama de Jesus, mas o verdadeiro nome realmente, né, é hebraico, porque ele era hebraico, era hebreu. Era um judeu, era um hebreu, né, um israelita.
Então, o anjo quando apareceu para Maria, não ia falar com ela em português. Você vai botar o nome Jesus. Cadê o nome que foi dado para Maria? O anjo não ia falar com ela em outro idioma, tem que falar no idioma dela. Porque não existia então, ainda a letra J, né? Não existia a letra J para ser então Jesus. Então tinha uma série de coisas, por isso o nome é Yahusha, né? Que significa Yah, que é o nome do Pai, né? Significa Ele é. E Ishá, salvação. Ele é a salvação. Tudo a ver com o nome dele, né? Porque Ele é o Salvador, né? Ele é. E tem o nome do Pai. Então diz aqui, depois Yahusha disse, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês, que era necessário que se cumprisse tudo que estava escrito a meu respeito na Torá de Machar, que é Moisés, né? Nos profetas e nos escritos, né? Que é Neviim e nos Ketuvim, né? Nos profetas e nos escritos. Então, Yahusha abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as escrituras. Deu entendimento a eles, né? E disse-lhes, assim está escrito e assim convinha que o Messias, o Machia, compadecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos. E que em seu nome anunciasse a mensagem sobre arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando primeiramente na cidade de Al-Shalom. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu enviei sobre vocês a promessa de meu Pai. Portanto, fiquem na cidade de Al-Shalom, até que vocês sejam revestidos de poder do alto. Al-Shalom é Jerusalém, né? E Al-Shalom é chamado de Jerusalém, que é Yal-Shalom, que é o eterno, né? Yal é a minha paz, né? Shalom, da mesma palavra Shalom, Yal-Shalom, né? Yal-Shalom. Aqui versículo 50. Então ele os levou para fora da cidade, em direção ao povo de Betânia, e levantando as suas mãos sobre eles, os abençoou. E enquanto os abençoava, foi retirado dentre eles e elevado aos céus. Ele foi, né, levado para o céu. Isso depois de ressuscitar, né? Sim. E depois deles se curvarem em sinal de adoração, voltaram para Yal-Shalom cheios de alegria e permaneciam constantemente no pátio do templo, bendizendo ao Eterno. Então, esse foi o último relato que Lucas escreveu sobre o Evangelho acerca do Messias, né? A forma dele explicar. Aí quando nós vamos para o livro de Atos 1, vai completar esse momento em que ele subiu ao céu, né? Aqui, vamos abrir em Atos 1. Atos 1, versículo de número 10 e 11, né? 10 e 11. Aqui. Enquanto eles ainda estavam olhando firme para os céus, à procura de Yahusha, apareceu repentinamente 2 homens vestidos. Vamos ler um pouco antes, né? Para poder a gente pegar aqui a... Certa vez, quando eles estavam reunidos com Yahusha, versículo 6, perguntaram-lhe, mestre, é nesse tempo que você vai restaurar o povo de Israel? E ele respondeu, não cabe a você saber o tempo e a época que o Pai reservou para essa autoridade. Mas quando o Ruach HaKodesh, né, o Espírito Santo, o poder dele descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas, tanto em Yal-Shalom como em toda a região de Judá e até Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, Yahusha foi levado para o céu diante dos olhos dele, e uma nuvem os encobriu da vista deles. Ou seja, quando ele foi subindo, chegou na parte das nuvens, as nuvens então tomou o lugar e sumiu no meio das nuvens, as nuvens encobriu ele. Eles não conseguiam mais enxergar, eles foram vendo ele subir e chegou num certo nível das nuvens que a nuvem tampou a visão, né? Igual quando a gente vê, né? Tipo, você às vezes tem um avião que está passando por cima da nuvem, né? Então você só vê o barulho do avião, nem vê o avião. Então as nuvens encobriu. Aqui diz, aí, enquanto eles ainda estavam olhando firme para o céu, à procura de Yahusha, tentando ver ainda na nuvem, né? Cadê e tal, né? Imagina a cena, né? Apareceram repentinamente 2 varões vestidos de branco, anjos, né? Mensageiros, malar, em pé, perto deles, os quais lhe disseram, homens da região de Galileia, de Galilo, né? Por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Yahusha que estava com vocês e que foi levado para os céus, voltará da mesma forma que vocês o viram subir. Ou seja, está mostrando o quê? Que eles foram, eles tiveram um desencontro, porque eles estavam com o Messias ali, o Messias subiu e desencontrou. Houve um desencontro, né? Sumiu, se perdeu nas nuvens. E ele disse então,
Por que vocês estão preocupados procurando ele ainda? Da mesma forma que vocês viram ele subir e sumir das nuvens, você vai vir também, eles descendo das nuvens, as nuvens vão se abrir e ele vai descer um dia. Vocês vão ver da mesma forma. Aí alguém vai dizer, mas como é que eles vão ver se eles já morreram? Mas aí, o livro, o texto que a gente leu, diz o quê? Que no dia da sua vinda, a trombeta vai soar, e os que morreram, fiéis a ele, né, ressuscitarão. E os que estiverem vivos também serão transformados, né? Haverá uma transformação, haverá uma glória, um revestimento, né? Que claro que já é uma transformação, porque ele vai preparar essas pessoas para terem o quê? Uma vida transformada, uma vida mudada, uma vida eterna, já é o princípio da vida eterna, né? Já é um corpo incorruptível, um corpo que não vai mais envelhecer, adoecer, enfraquecer, porque as pessoas entendem que o corpo de glória é você ficar cheio de luz e virar tipo um anjo, né? Ficar invisível, transparente. Não, o corpo de glória é um corpo que não envelhece. Poxa, pai, você tá glorioso, né? Você tá com 60 anos e tá assim firme, tá glorioso, né? Assim, 70 anos e tá com um vigor, né? Parece uma pessoa de 40, de 30. Então isso é o quê? Assim, humanamente falando, isso é um corpo glorioso da pessoa, né? Tá? Então imagine a imortalidade, você nunca envelhecer. Você ia falar? Porque quando Yahshua apareceu para os discípulos ali, com Pedro, né? Com que foi Tomé, tudo junto ali, ele não estava com esse brilho, né? Ele estava com o corpo glorificado. Tanto que Tomé ficou até, duvidou, né? Que era só vou acreditar se eu tocar nele, né? E ver as feridas. Tocar e ver as feridas. E ele pôde tocar. Sentou com eles e comeu. Alguém tem aí um peixe, tem um pão. Aí, né, deu graça, comeu com eles aí para mostrar que estava num corpo. Mas o que é um corpo? Tipo assim, normal. Normal, mas um corpo já revestido de um poder maior. Porque os anjos também não se materializam para poder ajudar os servos, né, do Eterno, da livramento, né? O anjo não lutou com Jacó, não apareceu para falar com Josué. Ou seja, o Criador deu esse poder aos anjos para poder se materializarem por um momento, para poder se relacionar com os seres humanos e instruir. No princípio, alguns deles se rebelaram realmente, né, contra o Eterno e procurou, além de instruir, procurou se relacionar com as mulheres. Aí já é outra história. A mulheres, né? Então a gente vê aí, qual foi o outro versículo aqui? 1 Coríntios 15. O Tessalonicenses foi o que a gente leu, que a gente vai ficar por último para ver o que realmente está escrito lá, se tem escrito arrebatamento. 1 Coríntios 15. 51, 52, né? Acho que é isso aqui. Então eu vou abrir aqui a Bíblia em 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52 aqui, ó. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Ele quer dizer dormir no sentido de morrer, né? Mas todos seremos transformados. Tanto os que já estão dormindo, como os que estão vivos. Terão uma transformação. No momento, no abrir e fechar de olhos, diante da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, né, seremos transformados. Porque o que está morto está com o corpo deteriorado. Então, quando ele ressuscita, vai ter um corpo indestrutível de novo.